TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Sábado, 29 de junho, está no ar mais uma edição do Semana Ilustrada, onde você acompanha as principais reportagens da semana. Veja agora os destaques desta edição. Pânico em Uberaba. Bandidos trocam tiros com a polícia e fazem reféns. Segunda maior epidemia de dengue é registrada em Minas Gerais. Casal é assassinado a facadas no setor norte da cidade. As oitavas de final do Campeonato Ruralão e o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Cidades da região podem ganhar sistema de resgate aéreo do SAMU. O assunto foi discutido com prefeitos durante um encontro na Ampla, Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá. O prefeito de Conceição das Alagoas, Celson Pires de Oliveira, explicou para os colegas de outras cidades da região como está o funcionamento do Sistro-Sul, o recém-criado consórcio de saúde que já envolve vários municípios. Ele foi criado em 2015. Especificamente para administrar o SAMU regional. O que é o SAMU regional? Seria a base terrestre de resgate e posteriormente seria a parte aérea, que seria essa aeronave para dar socorro. Acontece que a coisa não vingou e no final do governo do Pimentel, foi feita uma demanda, sobre esse processo e ele tinha 3 helicópteros para ser distribuído em Minas Gerais. E foi reivindicado que então que indicasse um para o Sistro-Sul, que equivale aos 27 municípios aqui da região. Segundo ele, a participação das cidades que fazem parte da Ampla, a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, somaria forças à iniciativa. Porque o Estado está bancando todo o corpo, o piloto, mais a manutenção da aeronave, e nós vamos bancar toda a parte de medicamentos e a equipe técnica, de médicos e enfermeiros. O major do Corpo de Bombeiros, Nelson Santana Camargos, é o piloto do helicóptero de resgate do Batalhão de Operações Aéreas, sediado em Uberaba. A todo momento que se perceber a gravidade da vítima, um acidente de rodovia mais grave, em que carece uma resposta muito ágil e rápida das equipes de socorro, podem ser acionadas. De igual forma, os pacientes mais graves dos hospitais da região, que precisam ser realocados para hospitais de referência, como Uberlândia, Uberaba, esse é o tipo de serviço que a gente pode e vai fazer com frequência. Para os prefeitos, a união de forças pode ajudar em avanços em soluções de problemas comuns na saúde pública. A saúde quase que é uma prefeitura dentro da outra, quase que é a demanda dos esforços, a despesa, quase que é o resto da administração todo que gasta com os demais setores, equivale ao da saúde. Realmente é um problema muito sério a saúde. Então, e é a prioridade, né? A gente primeiro tem que salvar quem está morrendo, quem está no estado de urgência e emergência. Estamos aqui até discutindo a questão do nosso helicóptero agora, né? A nossa grande dificuldade são as especialidades, né? É uma tentativa muito boa e é um resultado bom. A gente, em outros consórcios, a gente está muito satisfeito. Então, o consórcio para nós é uma grande esperança para resolver esses problemas com a população. Vem cada dia ficando assim, às vezes com mais dificuldade, talvez por novas doenças ainda não conhecidas. E se a gente não fizer uma união muito forte em termos de região, envolvendo os municípios polo, mas também os nossos pequenos municípios, fica mais difícil de resolver. A criação de outro consórcio próprio também está sendo discutida. Ou se não ser parceiros, né, do Sistro-Sul que já está em funcionamento. O que a gente precisa é que a nossa região, com o Alto Paranaíba, também tenha essa cobertura do SAMU. A gente precisa, a questão da nossa rodovia que está cada vez mais cheia, infelizmente os acidentes estão acontecendo quase que diariamente, e a nossa responsabilidade enquanto associação buscar alternativa que ajude, né, a resolver esse tipo de problema.
Na Semana Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas, uma extensa programação incluindo passeata de alunos da Escola Estadual Maria de Magalhães. Os estudantes percorreram as principais vias do centro da cidade para chamar a atenção da população sobre os problemas causados pelas drogas. Com cartazes, destacavam a importância da prevenção e de ações conjuntas, principalmente do envolvimento das escolas. Porque nesse mundo que tá todo mundo assim, se envolvendo com drogas, então fazendo a prevenção é mais fácil, né? Aí eles vão, se conscientizar e não fazer isso. Eu acho importante. Eu acho que a droga não é um caminho certo para todo mundo, é um caminho ruim. E também atrapalha nos estudos. Isso é um vício. Quando você entra no mundo das drogas, você não consegue sair mais. E são poucos que saem da droga. A iniciativa envolveu a agenda comum e intersetorial, com a participação de vários órgãos, como o Conselho Municipal de Combate ao Uso de Álcool e outras drogas. Nós estamos buscando envolver o jovem nessa prevenção, tá? Que é muito importante, porque ele já entra, já tem noções pelo PROERD e depois nós temos outros projetos a respeito de prevenção para o jovem estar sabendo o caminho que ele deve seguir. Boa parte desses alunos também foi assistida pelo Programa de Resistência, o PROERD, desenvolvido pela Polícia Militar. E a Polícia Militar está sempre à frente dessas atividades porque gera reflexo sempre essa questão das drogas na nossa segurança pública e inclusive por motivo pelo qual a gente mantém já há mais de 2 décadas em Araxá o nosso PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que auxilia esses jovens aí na prevenção às drogas, para que eles possam realmente resistir aí à tensão, à oferta dessas substâncias ilícitas. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 1 a cada 5 pessoas afirma fazer uso do celular enquanto dirige, um número que demonstra a prática de uma das infrações mais graves. Uma ligação rápida ou uma mensagem de emergência, enquanto o sinal está fechado, parece não causar nenhum problema, mas na verdade é uma combinação perigosa entre celular e direção. A questão que envolve o uso do aparelho celular é algo que tem que ser conscientizado das crianças desde jovem. Os aparelhos celulares, os aplicativos, esses instrumentos tecnológicos hoje é realidade, né, do nosso dia a dia, está no nosso cotidiano. Então, se você tem a necessidade de utilizar um aparelho celular, pare o seu veículo, estacione, faça o ajuste necessário, caso for usar para fins de mapa, né? Coloque, afixe no local adequado, de modo que você não tenha que intervir naquele aparelho enquanto dirige. Basta 1, 2 segundos para você cometer um crime. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que de janeiro a março deste ano foram 372 mil multas em todo o Brasil. O crescimento foi de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no município, os números cresceram em um percentual muito maior nos últimos 2 anos. Os dados mostram que em Araxá, só em 2017, houve 224 infrações desta natureza. Porém, esse número triplicou o ano passado, onde o registro foi de 625, número 3 vezes maior. Percentual este ainda baixo diante do número total de infrações registradas, o que mostra a falta de fiscalização. De acordo com o Departamento de Trânsito, usar celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. O uso do aparelho celular hoje é um dos fatores principais para a causa de acidente. Essa pesquisa divulgada recentemente revela isso. É um indicativo de que nós devemos mudar os costumes. Não apenas falar, né, utilizando o aparelho celular, falar o celular, mas também manusear o aparelho é uma infração, é um comportamento suscetível de multa. Nós tivemos, como você já explicou, um volume, né, um aumento em relação, comparando 2017 a 2018, um volume mais que dobrou, triplicou praticamente o volume de autuações em decorrência do uso do aparelho celular. Entretanto, é um volume ainda bem aquém do que a gente vê no dia a dia nas ruas aqui de Araxá. Um volume bem inferior às infrações que vem acontecendo. Seja nas estradas, nas ruas ou até mesmo nas paradas durante o trajeto. Usar o celular ao volante é colocar em risco a vida. As ações da fiscalização da Polícia Militar, Polícia Civil, aos agentes de trânsito,
da Astran, que de alguma forma tem intensificado o combate a esse tipo de infração. Um combate que tem que ser intensificado ainda mais. Nós esperamos que a Astran possa se organizar e a partir daí ter mais agentes de trânsito para intensificar ainda mais esse tipo de fiscalização. E a partir disso você criar uma cultura, mecanismos de evitar que essas pessoas utilizem o aparelho celular enquanto dirigem. Operação da Polícia Civil, articulada em 3 estados, desmantela quadrilha que rouba implementos agrícolas na zona rural de Araxá. O crime ocorreu no mês de fevereiro, em uma propriedade rural de Araxá. O produto do furto, uma moto-bomba avaliada em cerca de R$80 mil, foi revendido a mais de 1.000 quilômetros da cidade. Segundo o delegado regional Vitor Hugo Reisler, ao dar início à operação, os policiais encontraram os rastros dos criminosos. A Operação Mirante ela iniciou com furtos na área rural, principalmente de maquinário para irrigação. E descobriram que havia participação de pessoa de Carmo, no Paranaíba, de Catalão, em Goiás, e também do estado do Mato Grosso, de Rondonópolis, mais precisamente. As diligências ocorreram por cerca de um mês nos estados de Goiás, Mato Grosso e Minas. Até o momento, 3 homens foram presos, acusados de roubo e receptação. 2 homens de 34 e 44 anos são suspeitos de praticarem o crime. E um homem de 49 anos é quem teria comprado a mercadoria. O delegado à frente da operação, Conrado Costa da Silva, informou como era a ação dos meliantes e como chegaram até a localização do equipamento roubado. Esse indivíduo que foi identificado como o autor do furto é da nossa região aqui, de Rio Paranaíba. E ele tinha ligações no estado do Mato Grosso, tinha trabalho lá e conhecia pessoas de lá que trabalham com esse tipo de material. Então, o que facilitou para ele? Ele praticou o furto aqui e já de imediato deslocou com esse motor para o estado do Mato Grosso, achando que dessa forma seria praticamente impossível a gente chegar até lá, né? Tá a mais de 1.000 quilômetros de Araxá. Só que a gente empenhou e conseguiu identificar esse receptador lá no estado do Mato Grosso. Parte do material estava na cidade de Rondonópolis, que fica a 1.000 quilômetros de Araxá, e o restante do material estava em Jaciara. A linha de investigação segue em busca de novos fatos até o fim da operação. Não descartamos a identificação de mais pessoas envolvidas, não. Mas o inquérito já está caminhando para o seu final, agora é conclusão e relatório final já. Começaram as 8º de final do Campeonato Ruralão. Nós acompanhamos os jogos nos campos da Chácara Santa Adélia e do Vila. Valendo vaga para as quartas, o Dona Adélia recebeu a Fazenda Campos em casa. O adversário saiu na frente com o primeiro gol da partida. Fazenda Campos 1, Dona Adélia 0. Mas o anfitrião logo em seguida empatou e em uma sequência de jogadas conseguiu ampliar 2 vezes. Dona Adélia 3, Fazenda Campos 1. Fim do primeiro tempo. No retorno para o gramado, o intervalo trouxe o Fazenda Campos mais concentrado. E em apenas alguns minutos, diminuiu a vantagem do dono da casa, até conseguir fechar o placar tudo igual. Esses são os primeiros jogos das 8º do campeonato. Agora, o mais importante é o jogo de retorno, que vai definir qual dos dois segue na competição. O resultado gerou expectativas para o jogo de volta. A gente estava com a vantagem boa para o segundo jogo, que a gente buscava vantagem para ir para lá, porque sabe que é difícil o jogo. Mas o grupo tá forte, a gente vai lá buscar a vitória no próximo jogo. A gente saiu perdendo, de 1-0, a gente conseguiu empatar e virar. Voltamos para o segundo tempo e eles voltaram mais forte que a gente e empataram o jogo. Agora é pensar no próximo jogo, porque eles jogam por 2 resultados iguais, a gente lá vai ter que reverter o resultado. A gente sabia da dificuldade do jogo aqui, né? O time deles jogando dentro de casa, então a gente sabia que ia encontrar uma dificuldade, mas eu acho que a gente soube lidar com o resultado negativo, buscamos gols, né? E agora é preparar para o jogo de domingo que vem para a gente sair classificado de lá. E a gente tomou 3-1 e conseguiu buscar o resultado ainda quase que no último segundo que a gente fez o gol. O time voltou, jogou bem, acertou e foi um bom jogo. Logo ali no campo do Vila, os Vingadores enfrentaram a Fazenda Estiva. Disputa de grande movimentação, com oportunidades dos 2 lados. Mas desta vez a vitória foi alcançada.
Se em um dos jogos ficou tudo igual, aqui no campo do Vila foi diferente. Quem levou a melhor foi o time dos Vingadores. Vingadores 2, Estiva 1. E é justamente a vantagem de um gol que faz toda a diferença para o próximo jogo. Um desafio para a Estiva que precisa agora superar o placar. A partida de volta, levantar a cabeça e ir para cima deles na volta. Mas mesmo saindo na frente é preciso cautela para não perder o foco em campo. São 2 jogos, né? 180 minutos e a gente saiu na frente no primeiro jogo, então faz parte e é sempre bom sair ganhando, né? Acompanhe agora como ficou a tabela das primeiras partidas do Ruralão nas oitavas. Dona Adélia 3, Fazenda Campos 3, Vingadores 2, Fazenda Estiva 1, Itaipu 2, Juventude Explosiva 2, Amigos 1, Santa Vitória 0, Curva de Rio 5, Audax 2, Capela 2, Gondins 0, Máfia 1, Boca Júnior 0. Os jogos de volta acontecem no dia 30 de junho. Neste domingo acontecem os jogos de volta em vários campos da cidade e região. E você vai ver a seguir: Minas Gerais registra a segunda maior epidemia de dengue. Radar cidadão com as respostas da CEMIG sobre a confusão de fio em postes de energia por causa do uso mútuo. É daqui a pouco. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. O Senado aprovou a lei que regulamenta a venda do queijo artesanal fora do estado de origem onde é produzido, a exemplo de Minas Gerais, uma antiga reivindicação do segmento. Com a medida, os produtores terão menos burocracia para comercializar o produto em todo o país. A lei aprovada pelos senadores, que já havia passado pela Câmara dos Deputados, permite a produção do queijo com o leite cru da própria fazenda, sem passar por processo de pasteurização ou esterilização. Mas uma das exigências é que a queijaria precisa ser certificada como livre de doenças no rebanho, como tuberculose e brucelose. E, além disso, os proprietários rurais precisarão participar de programas de controle de mastite animal, implantar boas práticas agropecuárias e controlar a qualidade da água usada na ordenha. A nova legislação vai impedir o descarte do leite próprio para o consumo, aprovado por autoridades sanitárias, mas sem autorização do Serviço de Inspeção Federal, o CIF. Com a modernização das regras, acompanhando países tradicionais do setor como a França, os produtores também poderão criar variedades, com adição de condimentos e especiarias. O queijo mineiro, por exemplo, já é considerado patrimônio imaterial de Minas e agora poderá ser apreciado sem restrições pelos consumidores de todo o Brasil, com a regulamentação da venda para outros estados. O número de mortes provocadas pela dengue em Minas aumentou 11,6% de janeiro até agora, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Mesmo na época do frio, a doença continua se espalhando no estado. Do início do ano até agora, foram registrados 423.317 casos, o que já é a segunda maior epidemia da história. Os números alarmantes só ficam atrás de 2016, com mais de 500 mil notificações, o que já era esperado, segundo os órgãos responsáveis pelo combate à doença. Alertados, todos os municípios, principalmente Minas Gerais e os outros estados, foram alertados que esse ano seria um ano epidêmico. De 3 em 3 anos é esperado uma nova epidemia de dengue e é o que vem se perpetuando ao longo dos anos realmente. Então, em 2016, nós tivemos nossa última epidemia e agora um aumento de casos que é acima do que foi esperado nos últimos, que a gente teve nos últimos 2 anos. Já são 86 mortes provocadas pela dengue
E a estatística pode aumentar porque 137 óbitos ainda estão sendo investigados. Na região, Uberlândia aparece com maior índice de vítimas fatais, 16. Uberaba, 2. Ibiá, Patrocínio, Patos de Minas, Rio Paranaíba, Sacramento e São Gotardo, com um caso em cada cidade. Araxá também enfrenta o maior índice de notificações dos últimos anos, 992. Mesmo com o aumento das ações para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, como Fumacê, em bairros com maior incidência de moradores contaminados, e um mutirão para a limpeza. Aumentou o número de coisas que o povo está acumulando, que está dentro das casas, que não nos quintais, o número de utensílios inúteis parando água. Quer dizer, a gente não entende, porque era hora da população fazer a parte dela, como é todo dia, mas agora, que é uma época em que você está tendo um número grande de casos, era hora de todo mundo acordar e fazer a sua parte. E não é isso que a gente está vendo. O projeto de lei vetado na íntegra pelo prefeito sobre o chacreamento rural retornou para o Legislativo. No plenário, cartazes e manifestações referentes ao pedido de mais de 800 pessoas que aguardam a decisão quanto ao regulamento do chacreamento. Conseguimos, o mês passado, a aprovação de 13 votos a 0 e o prefeito vetou. Esse veto dele é totalmente inconstitucional, porque outros municípios, existe essa mesma lei que foi proposta aqui. Outros municípios já conseguem energia. E Araxá não. A gente sabe que vai ter muita dificuldade sendo aprovado, mas eu não sei por que cargas d'água o prefeito foi inventar essa lei que a Câmara aprovou, o prefeito votou. A gente nunca viu um negócio desse. Tramitação que há cerca de 3 anos tem sido acompanhada de perto. Algumas pessoas que moram no local afirmam que a falta de energia elétrica é um dos principais fatores da reivindicação. Desde 2017 que nós vemos lutando por essa causa, já trouxe o projeto, já a 3ª vez, se não me engano, para cá, para a Câmara, e infelizmente toda vez que a gente vem, reivindica, falam que vão estar aprovando e a gente continua na mesma situação. Eu acredito que nós não estamos pedindo nada supérfluo, nós estamos pedindo algo de necessário, porque não é fácil uma família estar morando em um chacreamento sem energia. Porque, veja bem, a maioria das pessoas que estão lá, a gente está lá porque a gente não tem mais condição de estar pagando o aluguel. O veto foi derrubado por 13 votos a 0 e a partir de agora o projeto pode ser instaurado. De acordo com o autor José dos Reis de Paulo, o resultado unânime demonstra a real necessidade dos moradores. O projeto dá sequência até porque uma vez nós temos esses mesmos projetos sendo desenvolvidos em outros municípios, né? Então cabe ao município legislar nessa matéria e resolver um problema social que nós já estamos de anos. Nós estamos aí com o meio ambiente sendo agredido, sem organização, sem disciplinamento isso. Nassir é aposentado e hoje mora na propriedade mesmo sem a energia. Agora tem esperanças de que este problema em breve seja solucionado. Muito bom, eu fico muito satisfeito que a gente está precisando. Inclusive a gente mora lá, em Deus que a gente comprou, lutei, construí a casa. Nós temos um rapaz já de quase 50 anos que é deficiente, vive com nós lá, nós precisa, depende da energia. Aí uma coisa que entrando essa energia para nós vai ser outra glória para nós. Agora o senhor está feliz? Estou feliz. Agora eu estou tranquilo, graças a Deus. Agora eu tenho um voto de esperança. A administração municipal não se pronunciou sobre o assunto. A Polícia Militar do Meio Ambiente vai investigar um incêndio que aconteceu no aterro sanitário esta semana. O ano passado, o local já havia sido alvo de incêndio. Uma das maiores preocupações é quanto à poluição. Os amontoados contêm borrachas, plásticos e outros materiais que podem prejudicar a saúde. De longe, é possível ver que o fogo consumiu quase todo o lixo acumulado. Nesse momento, as máquinas e os funcionários estão trabalhando para tentar conter os focos do incêndio, onde agora só é possível ver fumaça. Assim que os focos do incêndio começaram, fazendeiros das imediações fizeram denúncias sobre a situação. Os bombeiros não foram acionados e a causa do incêndio até o momento não foi divulgada. A prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto. Já a Polícia Ambiental pretende investigar as causas. É importante lembrar, que esse tipo de queimada ele pode acontecer, a incineração é prevista, inclusive no caso de aterro,
desde que tenha uma câmara de incineração e se obedeça os procedimentos legais. No caso da Polícia Militar, a gente atua em caso de crime ambiental ou infração ambiental. Então, o militar desloca até o local e toma as providências previstas na Lei 9.605. O que, a princípio, de acordo com informações preliminares, não é o caso. Lá poderia ter sido até uma combustão até espontânea. Então tem que se apurar melhor, se for verificado, a Polícia Militar de Meio Ambiente vai atuar. Enquanto as máquinas tentam amenizar as proporções, a fumaça tóxica pode ser vista à distância do aterro. Toda queima de lixo, né, ela acaba liberando aí dióxido de carbono, de enxofre, e que acaba contribuindo, infelizmente, tanto para o efeito estufa, também, né, aumento de temperatura, então tem realmente um efeito devastador na camada atmosférica. Nossa equipe de produção procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura, que não atendeu à solicitação da imprensa. Ainda sobre incêndios, Minas Gerais começou no período de estiagem com um dos maiores índices de queimadas do país. Em Araxá, a situação é mais grave em lotes, onde proprietários utilizam a prática perigosa para limpar. Nesta época, são mais de 4 chamadas por dia no Corpo de Bombeiros para combater queimadas na área urbana e as margens de rodovias. 500 lotes vagos estão sendo vistoriados como medida preventiva. Essas vistorias, após ter confeccionado o boletim de ocorrência, são encaminhados para a Prefeitura e também para a Promotoria para que possa ser adotadas algumas providências. A falta de conscientização combinada com a baixa umidade relativa do ar e a vegetação seca coloca em risco a saúde dos moradores e o meio ambiente. Nos últimos anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, foram registrados no estado mais de 5 mil focos de incêndio entre junho e setembro, e 90% por atitudes imprudentes ou criminosas. Muitas das pessoas utilizam o fogo como forma de limpeza, mas esquece que muitas das vezes pode estar colocando o patrimônio da outra pessoa em risco, até mesmo a vida, e sem contar também a grande poluição, né? Que ao colocar o fogo na pastagem, o vento acaba dispersando aqueles produtos da queima. E como não há contingente para atender tanta ocorrência, o Corpo de Bombeiros às vezes precisa trabalhar com prioridades. Aquelas ocorrências em que o fogo tem o risco do incêndio atingir alguma residência, então é feito primeiro esse combate nesse local onde tem um risco ao patrimônio e posteriormente em outros locais. A Polícia Militar alerta a população para medidas de segurança que ajudam no combate ao furto de veículos na cidade. A primeira ocorrência foi registrada aqui no bairro Novo Santo Antônio. A vítima relatou à polícia que deixou o carro estacionado em frente a um salão de beleza com a chave na ignição, o que facilitou a ação dos ladrões. O segundo furto aconteceu no bairro Leblon. O veículo estava em frente à casa do proprietário e foi levado pelos bandidos. De acordo com a polícia, veículos mais velhos com menos segurança são os mais visados. Veículos que muitas vezes os proprietários não põem uma trava de segurança, não põem um dispositivo de alarme. Por ser um veículo já mais antigo, valor menor, eles não têm esse cuidado de estar colocando esse dispositivo. E como eles podem ajudar? Colocando algum dispositivo, trocando uma fechadura, porque talvez uma fechadura antiga, aquelas que abrem facilmente, né? Normalmente a gente vê que eles ligam com um pedaço de tesoura, com chave, pedaços de ferro que eles vão e só apontam ali esses pedaços de ferro ou tesoura e conseguem ligar. São veículos que têm uma ligação, ignição e abertura da porta muito fácil. E fique atento a outras dicas de segurança. Não deixe dentro do automóvel objetos de valor que possam atrair a atenção dos criminosos. Evite guardar ou colocar em evidência documentos como boletos bancários, cartões e correspondências, porque podem ser usados para acessar contas ou no planejamento de roubos em residências. Nos últimos dias, 7 veículos foram abandonados em vias da cidade, depois dos furtos que podem ter sido praticados por menores. Nós temos levantamentos que indicam que são adolescentes infratores, né? E esses adolescentes pegam esses veículos, faz a arruaça, anda no veículo e depois abandona o veículo
em qualquer lugar ali por ter terminado o combustível e mesmo por não ter local aonde guardá-los, né? É uma diversão criminosa. Sim, é um crime, né? Se for um adolescente aí, né, menor de 18 anos, é um ato infracional, né, que corresponde ao crime de furto. É um crime que previsto no ECA. E veja agora o Radar Cidadão com Paloma Gabriela. No dia 28 de maio, a Rede Sintonia de Comunicação, através do Radar Cidadão, atendeu a solicitação de comerciantes que reclamaram da disposição de fios em postes da CEMIG. É um total descontrole e nenhum critério, né, para fazer a instalação desses fios, né, que deveria ser mais organizado, para não ficar muito embolado os fios, né, e causando muitas vezes acidentes com caminhões que passam, danificando e dificultando até para a gente que é comerciante aqui, que desliga telefones, mexe na internet, é muito ruim. No caso, por exemplo, de vocês, comerciantes, aqui às vezes vai receber a mercadoria, não tem como receber, porque não tem como passar também o transporte para trazer? Acontece, muitas vezes é um caminhão maior, né? Dependendo de onde ele vai passar aqui, ele não consegue desviar, porque arrebenta os fios, né? E a estética da cidade mesmo, como uma cidade turística, né, fica muito feio. Se fosse uma cidade como São Paulo, acontece muito, mas Araxá deveria ser mais organizado, né? O poder público devia agir em cima disso mais, né? Com a própria empresa de energia, conta de telefonia, né? De internet, que é o que mais prejudica aí nos postes, né? E como a gente pode ver a questão da hierarquia, os fios de energia são mais altos, embaixo da telefonia, então assim, está muito exposto, a maioria fica tudo bambo, não é isso? Isso, fica bom, eles não instalam direito, vai colocar um em cima do outro, né? Não estica direito, não coloca um esticador maior, isso eles arreiam, né, com o tempo, ou perto de árvores, aí onde vai acontecendo os acidentes. Na data em pauta, eu procurei a CEMIG, procurei o responsável para orientar uma solução para o problema. E a resposta foi um pedido para apuração para verificar a solução. E hoje a Rede Sintonia de Comunicação obteve a resposta com os seguintes dizeres. A CEMIG informou que possui atualmente contrato de uso mútuo e de compartilhamento de postes com quase 700 empresas de telecomunicações e que para que estes contratos sejam firmados ou renovados é indispensável a apresentação de projeto executivo completo à CEMIG para liberação do uso. A CEMIG ainda informou que quando recebe alguma reclamação, imediatamente procura a empresa responsável pelo problema, notifica e essa empresa também é multada. A CEMIG informou ainda que por qualquer problema basta apenas uma denúncia através do canal telefônico 116 ou redes sociais, Twitter, Facebook e WhatsApp ou também pela agência virtual, que a empresa será penalizada e o cabo retirado imediatamente. Portanto, o compromisso está firmado, pode carimbar. E nós, da Rede Sintonia de Comunicação, vamos continuar acompanhando a situação no centro e em todos os setores da cidade. Em instantes, bandidos criam pânico no centro de Uberaba e o editorial Raio X com Lavinho Drummond. O Semana Ilustrada volta já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. A Polícia Militar alerta a população para o golpe do falso sequestro que continua fazendo vítimas na cidade. Desta vez, uma aposentada foi enganada pelos bandidos. Segundo a ocorrência, a vítima de 70 anos recebeu uma ligação de bandidos afirmando que a filha foi sequestrada. Após ligaram novamente no celular dela, né? Aí ameaçaram ela se desesperou, né? Aí eles colocaram ela a ouvir um choro de uma pessoa e obrigaram a transferir, né? R$5.000 para eles. Ela teve que deslocar, né? Com o telefone ligado até a agência bancária. E o golpe só foi descoberto depois do prejuízo. Bom, assim que ela fez a transação, retornou para casa, já estava em casa, a filha chegou. Aí que ela viu que ela caiu num golpe. A polícia tem várias orientações que ajudam a inibir os criminosos. Ao receber telefonema suspeito,
não prolongue a conversa e nem repasse dados pessoais ou de familiares. Desligue imediatamente e acione o 190. Entre em contato com quem eles alegam ter sido sequestrado e, se possível, através de outro telefone. Procure ter em casa identificador de chamadas e oriente familiares, funcionários e idosos, pois são as vítimas preferidas dos golpistas. Outra dica importante: mantenha a calma. Não se desesperar, né? Primeiramente, eu sei que é difícil, né? Mas manter a calma, né? Ligar no 190 nos avisando, ligar no celular da pessoa que eles estão falando que está sendo sequestrada e mantendo contato com eles, tirar o maior dado possível para a gente poder estar trabalhando. Aconteceu no Tribunal do Júri uma audiência sobre a reintegração de posse de lotes do bairro São Domingos. A ação é precedente de uma liminar que desapropria cerca de 80 famílias. Foi grande a movimentação do lado de fora do fórum, devido à concentração dos moradores das imediações dos terrenos, que há quase 3 anos utilizam as propriedades para o plantio e cultivo, delimitados por lotes. Cerca de 80 famílias mantêm a atividade. Porém, após pedido de reintegração de posse, as partes se reuniram em audiência para a apreciação do juiz, Dr. Rodrigo Caríssimo. Fizemos essa audiência de mediação, audiência de conciliação, para tentarmos resolver de uma forma amigável, consensual. Infelizmente, não foi possível. Então, esse objetivo restou infrutífero, então partiremos agora para outra etapa do processo, que seria a apreciação do pedido liminar de reintegração de posse. Até mesmo moradias foram levantadas no lugar que hoje é alvo de ação judicial para reintegração. Os trâmites preliminares foram acompanhados pelo promotor Marcos Paulo Queiroz Macedo, que concederá o parecer após análise. Nós vamos analisar a situação jurídica e fática e ver se é o caso de manutenção ou não da posse e exarar um parecer e depois disso o juiz vai decidir. Enquanto isso, o impasse é sobre a permanência. De acordo com o juiz Dr. Rodrigo Caríssimo, a liminar que concede ou não a utilização do espaço pelos moradores poderá ou não ser indeferida nesta terça-feira. O que nós combinamos aqui, e isso foi feito de uma forma consensual, é que se for obtida liminar no sentido de reintegrar o proprietário na posse da área, nós daríamos um tempo, um prazo razoável para poder fazer a retirada de cercas e outros materiais que tem no local para que não haja prejuízo para aquelas pessoas. O advogado em defesa das famílias garante que a decisão deverá ser embasada nas provas existentes quanto ao descuido dos proprietários com as áreas. Obviamente, se os meus constituintes tiverem uma decisão desfavorável, nós vamos agravar a decisão. E posteriormente, além da defesa, nós estamos também protocolando uma ação rescisória para desconstituir um usucapião irregular que esse cidadão que se diz proprietário da área protocolou alguns anos atrás, induzindo a justiça a erro. Wagner, que mantém registrados os primeiros trabalhos realizados, aguarda ansioso para o parecer final do juiz. Até que prove o contrário, entendeu? Nós ainda estamos lutando para provar que nós trabalhamos em cima daquelas terras, que é umas terras que estavam realmente abandonadas mesmo, né? Agora é só esperar a resposta da justiça mesmo, que a justiça seja feita. Um casal foi assassinado no setor norte da cidade. O autor do crime se entregou à polícia e confessou que o motivo foi passional. O crime aconteceu nesta rua do bairro Salomão Drummond. Francinaldo da Silva Salles, de 31 anos, e Maria do Socorro de Souza, de 47 anos, foram assassinados com vários golpes de faca. As vítimas foram surpreendidas pelo autor de 53 anos, que se entregou à polícia e confessou porque cometeu o duplo homicídio. A princípio ele foi lá na delegacia, né? E disse ao pessoal lá da delegacia que havia cometido um crime, esfaqueado a sua esposa e seu cunhado. Aí fomos lá na delegacia, deslocamos com ele para o local, né? No bairro Salomão Drummond. E chegamos lá e estavam os dois já falecidos, né? O rapaz, de 31 anos, né? Estava caído na cozinha e a mulher de 47 estava no quarto também já. O que ela alegou? Por que ele matou os dois? Bom, o que ele disse é que já desconfiava há algum tempo que os dois estavam mantendo uma relação amorosa, né? Aí ontem ele chegou lá na casa do cunhado dele, né, o rapaz, e os dois estavam dormindo. Aí ele viu
Assim que eles acordaram, ele esfaqueou os dois. Os vizinhos ficaram assustados. Eu só estava dançando aí na parte da noite, aí depois pararam, aí o meu menino viu o barulho aí mais tarde. Aí, o acusado deve ficar preso até o inquérito ser encaminhado à justiça. Nós fizemos a ocorrência, né? Encaminhamos o corpo, chamamos o pessoal, né, da perícia, o corpo foi encaminhado, os corpos foram encaminhados para a ML e a gente entregou o preso ao delegado. Aprovado por unanimidade pelo Legislativo o projeto de recomposição e reajuste salarial para servidores municipais e o alto escalão da Prefeitura. Na última semana, a reivindicação dos servidores culminou em requerimento encaminhado ao prefeito, diretamente por parte do parlamento. Após paralisação da reunião ordinária, o documento solicitando o retorno do projeto, que foi retirado pelo Executivo após emenda apresentada em desfavor do aumento do alto escalão, foi entregue pelos vereadores. Após os diversos contratempos referidos ao projeto de reajuste salarial dos servidores municipais, o projeto retorna à casa com as mesmas cláusulas e artigos anteriormente colocados pelo Poder Executivo. E agora cabe ou não aos vereadores votá-lo dessa forma. Com enorme surpresa, esse projeto foi retirado para quê? Mudou o que no projeto? Estão brincando com a Casa de Leis. Isso aqui não é casa de brinquedo. Não é, nunca foi e nunca será. Acredito que sim, agora nós temos pelo menos um projeto para debater, para discutir, né? Na semana passada, infelizmente, os servidores fizeram aqui um manifesto, o direito deles, só que não tinha projeto na casa. Infelizmente, hoje o projeto voltou. Tem aí a possibilidade de ser discutido, debatido hoje. A gente sabe que chega de última hora, mas é normal chegar de última hora. A gente sabe do anseio dos servidores. A gente sabe que estão reivindicando isso há muito tempo e nós estamos prontos para votar. Agora, eu já disse isso na tribuna agora há pouco e repito, tem que ter respeito da opinião do vereador. O vereador foi eleito para legislar e trabalhar em prol da comunidade, mas que ele tem o seu voto e o voto dele tem que ser respeitado. Sim ou não, com emenda ou não, tem que ser respeitado. E eu repito isso, eu estou pronto para votar a favor dos servidores, mas eu acho uma imoralidade votar a favor do alto escalão, ou seja, aumentar o salário do prefeito, vice-prefeito e secretários. Novamente, os vereadores apresentaram a emenda que retira do projeto o aumento para o prefeito, vice-prefeito e secretários. Nesse momento, foi paralisada a reunião justamente para análise das comissões. O vereador César Romero se ausentou do plenário no momento da contabilização dos votos. A medida só poderia ser aprovada com a maioria e com o resultado de 7 votos a 6 foi refutada. Na sequência, o parlamentar antes ausente retornou à cadeira, porém não podendo votar. O projeto sem a emenda foi aprovado por 13 votos a 0. A emenda não prejudica e não prejudicaria a tramitação do projeto. A recomposição salarial do servidor é um direito dele e um dever de quem executa o orçamento, que no caso é o prefeito. Eu e outros vereadores apresentamos uma emenda por acreditar que não é o momento de conceder nenhum tipo de aumento para nenhum agente político em todo o Brasil, levando em consideração a descredibilidade que o político está. Então é importante esse grupo que está aqui, pelo menos ter tentado evitar o aumento do salário do prefeito, da vice e dos secretários. Bom, a gente entende que esse momento era o momento do servidor de ter um aumento. Em 2016 vieram projetos separados, um projeto para tratar sobre o reajuste dos agentes políticos, prefeito, vice e secretários, outro projeto para tratar sobre o aumento dos servidores. Isso não aconteceu, dessa vez o projeto veio junto com o dos servidores, o aumento para o prefeito, para a vice dos secretários. A gente apresentou uma emenda supressiva, entendendo que não é momento de reajuste para o alto escalão do município de Araxá, que são salários maiores dentro da administração pública aqui em Araxá. Infelizmente, a nossa emenda não teve os 8 votos necessários e o projeto foi votado na íntegra. A gente fica feliz, com certeza, pelos servidores, que a gente se manifestou desde o início favorável aos servidores. Com a aprovação, o reajuste e a recomposição serão repassados ao funcionalismo, após impasse que gerou grande discussão. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o prefeito pela iniciativa desse reajuste. Não vamos falar que é aumento, né? É um reajuste, uma recomposição salarial. E parabenizar o servidor que batalhou e veio em busca de seus direitos. A emenda a gente respeita, porque eu acho que nós estamos aqui dentro, eu falo para todo mundo, nós temos que respeitar a opinião de cada um. Houve vereadores que entenderam que a emenda era legal, mas nós buscamos todas as informações, entendeu, com relação à emenda, e nós tínhamos plena certeza que a emenda era ilegal.
O processo democrático é isso mesmo, né? Com a presença de muitas pessoas, muitos servidores aqui na casa, comunidade de Araxá também estava aqui. A gente fica feliz, o projeto foi aprovado por 13 votos a 0, houve a abstenção do vereador Garrado, o presidente da Câmara não vota nesse tipo de projeto, já que é um projeto de maioria absoluta, e o projeto agora vai para a sanção do prefeito, né? Vamos aguardar o posicionamento do prefeito com relação ao projeto e tomara que os servidores realmente recebam ainda esse mês. Você vai rever agora momentos de horror que moradores de Uberaba viveram esta semana. Bandidos tomaram o centro da cidade e trocaram tiros com a polícia. Foram cerca de 2 horas de negociações. 7 pessoas, entre elas 2 crianças, foram feitas reféns por bandidos que durante a madrugada tentaram assaltar 2 agências bancárias de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Moradores de várias regiões da cidade gravaram o tiroteio. De acordo com a polícia, cerca de 20 homens em pelo menos 10 carros aterrorizaram a cidade. Um caminhão foi usado para fechar uma avenida e assim dificultar a ação policial. A pé, a PM fez um cerco aos criminosos, que fugiram em direção à BR-262. Na fuga, os bandidos tomaram de assalto um caminhão que transportava trabalhadores de uma fazenda. A polícia interceptou o veículo e os criminosos começaram a usar os reféns como escudo. Na ação, 2 pessoas ficaram feridas. Uma mulher está em estado grave. No caminhão, a polícia encontrou armas pesadas e munição de grosso calibre. A Polícia Militar está preparada, então o marginal que ele vier a Minas Gerais, ele vai ter que pensar 2 vezes, porque nós estamos preparados para dar pronta resposta. No caso em questão, como tinha ali vítimas, eles se renderam, prisão, cumprimento da lei, da forma que tiver. Mas também, se trocar tiro com a polícia, nós vamos dar a resposta à altura. E veja agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Hoje, o Raio X vai pedir a sua opinião sobre um tema polêmico: a presença da política de cotas para os afrodescendentes nas universidades. Pessoalmente, eu tenho dificuldade de entender tal medida. E por quê? Porque somos todos iguais, com qualidades e defeitos. E, antes de tudo, somos seres humanos. A vida requer harmonia e as leis são as mesmas para todos. Vamos imaginar um cenário que, de repente, você quer estar na faculdade de medicina. Faz vestibular, você tem vocação. Estuda e passa com nota 9. E é aprovado, claro. E seu irmão decide pela mesma carreira. Também estuda, mas tira nota 8 e não obtém o êxito suficiente para tanto. E vem um afrodescendente, consegue uma vaga pelo sistema de cotas com nota 6. Será isso justo? Será isso democrático? De coração, a comunidade negra não precisa desse privilégio. A comunidade negra é inteligente, culta, estudiosa. Veja o exemplo de Barack Obama, que atingiu o posto de presidente dos Estados Unidos, o cargo mais poderoso do mundo. E vale frisar, somos todos iguais, afrodescendentes, brancos, pardos. A igualdade de oportunidades é para todos. Eu tenho um monte de amigos negros. Minha melhor amiga, Maria de Fátima dos Santos Reis, a Fatinha do Baltazar, é negra. E como tantos outros moram no meu coração. Afinal, o amor não tem cor. Cotas nas universidades. Qual é a sua opinião? Raio X voltou e voltou para ficar. Obrigado. E encerra aqui mais uma edição do Semana Ilustrada. E é claro, eu estou de volta no próximo sábado. Até lá! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.